I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? A Divindade Explicada. William Marion Branham, Café da Manhã, 25 de abril de 1961. Chicago, Illinois, Estados Unidos da América. Thank you, Brother Carlson, and greetings to all you brethren and sisters in the Lord. Obrigado, irmão Carlson. E saudações a todos vocês, irmãos e irmãs no Senhor. I just sometimes feel a little reluctant to get up when I'm listening to such wonderful testimonies and so forth as I've been doing this morning. Eu simplesmente me sinto algumas vezes um pouco hesitante em me levantar quando eu estou ouvindo testemunhos tão maravilhosos e assim por diante, como eu tenho feito esta manhã. And then fellow citizen in the suffering and persecution as our Baptist brother and sister has gone through. E logo um concidadão no sofrimento e perseguição, como pelo que nosso irmão e irmã Batista tem passado. Being formerly a Baptist myself, a missionary Baptist, and knowing what it means when your people. Sendo anteriormente um batista, eu mesmo um batista missionário, e sabendo o que significa quando seu povo. I had the same thing. My own people turned me out, and they thought they'd send me away because I'd gone crazy. Eu tive a mesma coisa. Meu próprio povo me expulsou e eles decidiram me mandar embora porque eu tinha ficado louco. I found out, I've usually said it in a little kind of a roundabout way, if I'm crazy, just let me alone, because I'm happier this way than I was with my right mind. E eu descobri, e eu tenho normalmente dito isto como que numa maneira um pouquinho indireta, se eu estou louco, deixe-me em paz, porque eu estou mais feliz desta maneira do que eu estava com meu juízo perfeito. So that's kind of a little philosophy that I hold my own. And assim que isso é, de certo modo, uma pequena filosofia que eu possuo, minha própria. And I certainly have been enjoying this time of being this way. E certamente tenho estado regozijando este tempo ao estar desta maneira. And the little Church of Christ brother here, as we usually refer to it, our Carmelite. E o irmãozinho da Igreja de Cristo aqui, como nós costumamos a nos referir a ela, o Campbellita. And I remember they were certainly hard hitters against the meetings when we first started. E eu me lembro que eles foram certamente duros golpeadores contra os encontros quando nós iniciamos no princípio. But, you know, we had one named Paul one time was the same way, and he become one of us. Porém, sabe, nós tivemos um chamado Paulo uma vez, que era da mesma maneira, e ele se tornou um dos nossos. So,
I think what usually they look for is the life you live. Assim que eu penso que o que normalmente eles procuram é a vida que você vive. You know, it's better to live me a sermon than preach me one anytime. Amen. Sabe, é melhor para mim viver um sermão do que pregar um a qualquer hora. Some time ago, a great minister, fine, full gospel man, Há algum tempo atrás, um grande ministro, um bom homem do Evangelho pleno, all of you know him, I suppose, is Reverend Booth Cliburn. todos vocês o conhecem, eu suponho, é o reverendo Booth Cliburn. Preaches the gospel in 7 different languages. He's just smart. Prega o Evangelho em 7 diferentes línguas. Ele é verdadeiramente inteligente. And he's a mental giant. Ele é um gigante intelectual. And we were going along together one time, and he and Brother Moore and we were discussing something. E nós estávamos indo juntos uma vez, e ele, o irmão Moore e nós estávamos ventilando algo. And I had the opposite side to him, and he looked around at me and he said, "You just don't know your Bible." E eu conservava o lado oposto a ele. Ele olhou para mim, ele disse, "O senhor simplesmente não conhece a sua Bíblia." You know how Brother Booth can say it? Você sabe como o irmão Booth pode dizê-lo. I said, "That's true, Brother Booth, but I know the author real well." Eu disse, isso é verdade, irmão Booth, mas eu conheço muito bem o autor. So, I want, not to know His Word is life, but to know Him is life. Amen. Então eu desejo... Você sabe, não é conhecer sua palavra que é vida, porém é conhecê-lo que é vida. Isso é correto, está vendo? Whether I know His Word if I just know Him. Quer eu conheça sua palavra, se tão somente eu o conhecesse. And that certainly is the truth. E isso é certamente a verdade. I was this morning shaking hands with this fine fellowship here of ministers. Eu estava esta manhã cumprimentando este bom companheirismo aqui de ministros. Sitting down here, this don't mean to make anybody conspicuous. E assentado aqui estava este... Não é minha intenção fazer alguém notável. But this colored man come in, brother, sat down there. Porém, este homem de cor entrou, irmão, se assentou ali. I said to my secretary here, "There's a real Christian." Eu disse para o meu secretário aqui, ali está um verdadeiro cristão. You remind me so much of Elder Smith. He used to be a Church of God in Christ, I believe. Ele me faz lembrar demais do ancião Smith, que costumava ir a uma igreja de Deus em Cristo, eu creio. I used to preach so much for them down there, and now I can just see him yet. Eu costumava pregar muito para eles ali, e eu ainda posso até vê-lo. He looked something like the brother here, only had a kind of a gray mustache. Ele se parecia um tanto com o irmão aqui, só que ele tinha um bigode um pouco grisalho. I'd come in the back door, and I'll never forget the expression the old man used to say. Eu entrava pela porta de trás e eu nunca esqueço a expressão que aquele velho homem costumava dizer. Look up, and all the saints would be singing, you know. Levantava os olhos e todos os santos a cantar, você sabe. And there's a little girl used to roam a corner. E havia uma menininha que costumava viver na esquina. My favorite song was "Lift Him Up." Minha canção favorita era Exaltai-o. They'd all clap their hands Pentecostal fashion, you know, lift Him up. E todos eles batiam palmas à moda pentecostal, você sabe. Exaltai-o. They love me and I love them. Eles me amavam e eu os amava. And when we walk in, he used to throw his head like this on the desk and just watch him, you know. E quando nós entrávamos, ele costumava se sentar lá com sua cabeça deste modo, sobre a cadeira, e apenas os observava, você sabe. He say, "Come in, elder, rest your hat." Rest your hat. Ele dizia, entre, ancião, tire o chapéu. Tire o chapéu. Brother here, and I learned then that one of my favorite gospel singers is his wife.
o irmão aqui e eu descobri então que um dos meus cantores favoritos do Evangelho é a sua esposa. And I've done all the hinting I could to get her to sing. E eu fiz tudo o que podia para dar a entender, para conseguir com que ela cantasse. And then she asked not to be called on, and I know what that means. E logo ela me pediu para não ser chamada. E eu sei o que isso quer dizer. But I'm going to personally invite her, if she can, come over and sing. Convidá-la pessoalmente, no caso dela poder, para vir e cantar. Well, aren't you the sister sang that Ship Ahoy one morning at the Christian Businessman down? Bem, a senhora não é a irmã que cantou aquele O de Bordo uma manhã nos Homens Cristãos de Negócios agora? I hope my wife gets up this week, and I want her to hear you because I've bragged so much. E eu espero que a minha esposa venha para cá esta semana, e eu desejo que ela lhe ouça, porque eu tenho gabado tanto. And if you miss that on the tape, we're going to settle it. Se você perder isso na fita, nós vamos resolver isso. I love that good singing. Eu gosto muito desse bom cantar. And I used to tell the people I never could sing. Oh my, I was a million miles from that. E eu costumava dizer às pessoas que eu nunca tive habilidade para cantar. Oh, que coisa! Eu estava a 1 milhão de milhas longe disso. But I said, if you ever get over in heaven and live in your big palace, up there. Porém, eu dizia, se você em qualquer momento chegar no céu e viver em um grande palácio, você sabe, ali em cima. I said, way down at the bottom of the hill, back in the woods back there, is a little cabin sits there. Bem lá na parte de baixo do monte, lá no meio de um bosque, há uma pequena cabana que se encontra ali. That'll be mine. Essa será a minha. One of these mornings when you walk out on the porch and hear somebody stand up there singing Amazing Grace, how sweet the sound. Saves a wretch like me. E numa destas manhãs, quando você sair na varanda e ouvir alguém de pé ali em cima cantando Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Say, praise God, old Brother Branham finally made it. Louvado seja Deus, o velho irmão Branham finalmente conseguiu chegar. That'll be me over there trying to sing. Será eu que estarei bem ali ouvindo, tentando cantar. To my Christian brethren, and to, I believe one brother introduced himself this morning as a Buddha minister over here. Para os meus irmãos cristãos e para, eu creio que um irmão o apresentou a nós esta manhã como sendo ministro budista aqui. Greetings to you, my precious friend. Saudações a você, meu precioso amigo. And I have had much dealings, not too much, but with the Buddha people. E tenho tido muito relacionamento, não demais, a não ser com o povo budista, And especially in Canada amongst the Chinese people, and found them very loving and sweet. e principalmente no Canadá, entre o povo chinês, e os encontrei muito amáveis e afetuosos. I remember a little Buddha man from the Buddha temple came in to the Winnipeg meeting, and he was blind. Eu me lembro de um homenzinho budista do templo budista que foi no encontro de Winnipeg, e ele era cego. And his very small, sweet little people, and they certainly believed that God was the healer. É um povo muito pequeno e muito afetuoso, e eles certamente criam que Deus era o curador. While praying for him, and he is repeating over how he loved God, and all, once his eyes come open, and it was such a wonderful thing. E enquanto eu estava orando por ele, e ele estava repetindo como ele amava Deus, e subitamente seus olhos se abriram. E foi uma coisa maravilhosa. So we appreciate every man and every person. Então nós damos valor a cada homem e cada pessoa. Now, I haven't had this opportunity before in Chicago to try to speak. Agora, eu não tenho tido esta oportunidade antes em Chicago de tentar falar.
which I would not try to bring any certain message, because of ministers here are so much more able than I to bring a message. Eu não tentaria trazer qualquer mensagem determinada, porque os ministros aqui são muito mais capacitados do que eu de trazer uma mensagem. And after all, you're not here to hear a message. Porém, afinal de contas, vocês não estão aqui para ouvir uma mensagem. But I thought that it might be a most glorious time that I could meet the ministers of Chicago, this district in here, and get more acquainted with them, and we be more acquainted with each other. Porém, eu pensei que talvez seria o tempo mais glorioso que eu poderia me encontrar com os ministros de Chicago, este distrito aqui, e ficar mais familiarizado com eles, e ficarmos mais familiarizados um com o outro. And I certainly thank the Lord for this opportunity. E eu certamente agradeço ao Senhor por esta oportunidade, Because I have come into the city many times here under one church sponsorship and under the Christian businessman sponsorship. eu tenho vindo muitas vezes aqui nesta cidade sob o patrocínio de uma igreja e sob o patrocínio dos homens cristãos de negócios. Therefore, was not an opportunity to express myself to the association of brothers. Portanto, sem nenhuma oportunidade de expressar-me à associação de irmãos. And then I thought, and there's so much that always follows a ministry like this, of ins and outs and ups and downs. E então eu pensei, e há tanto que sempre segue um ministério como este de particularidades e variáveis. So sometimes it's easy for someone to draw a wrong impression. Até que algumas vezes é fácil para alguém obter uma impressão errada. I want to take this next few minutes to try to explain and make it clear to my brethren, as clear as I know how to make it. E eu desejo tomar isto nos próximos minutos para tentar explicar e esclarecer aos meus irmãos tão claro quanto eu saiba como fazê-lo. And I'm insufficient and incapable of making a talk that would perhaps seem sensible to men who are educated. E eu sou insuficiente e incapaz de fazer uma oratória que talvez pareça sensata a homens que são instruídos. I do not have an education, and I like that. Eu não tenho instrução e eu careço disso. I love the Lord, Porém, eu amo o Senhor. and the Lord gave me perhaps another way to win souls by a divine gift, that it might fill up the gap of what my parents was unable to give me, an education. E o Senhor me deu talvez uma outra maneira para ganhar almas, através de um dom divino, para que preencha a fenda do que meus pais não tiveram condições de me dar, instrução. From a home of a poor family and 10 children, a sick father, and I did not get the chance to get an education. De um lar de uma família pobre, 10 filhos e um pai doente, e eu não tive a chance de obter instrução. So then, but at birth, there was something happened, that an experience with God to my mother and father. Deste modo, então, porém, no nascimento, houve algo que aconteceu, uma experiência com Deus para minha mãe e meu pai. And you've read my story. E vocês leram a minha história, And by that, I try to put in my part with you, brethren, to draw sinners to Christ. e através disso eu tento inserir minha parte com vocês, irmãos, para trazer pecadores a Cristo. And now, I'm not superstitious, E agora eu não sou supersticioso, but always before opening the Word, I like to speak to the author a little bit. porém eu sempre, antes de abrir a palavra, eu gosto de falar com o autor um pouquinho.
Then could we just bow our heads again for a moment? E poderíamos apenas inclinar as nossas cabeças novamente por um momento? Our precious Father, Thou art our God, and we are approaching Thee in behalf of the gospel. Nosso precioso Pai, Tu és nosso Deus e nós estamos nos aproximando de Ti no interesse do Evangelho. I'm here before your children, your pastors, and brethren of like precious faith. Eu estou aqui diante de Teus filhos, Teus pastores e irmãos de fé igualmente preciosa. How it thrills my heart to hear these men who have been misunderstood and sent into institutions for the kingdom of God's sake. E como isto emociona o meu coração ouvir estes homens que têm sido mal entendidos e enviados para instituições por amor ao reino de Deus. See how you're calling your children in the last days. Ver como tu estás chamando os teus filhos nos últimos dias. And we truly believe, Father, that we are living at the end of the race. E nós verdadeiramente cremos, Pai, que nós estamos vivendo no fim da carreira. As the prophet said, it shall be light in the evening time. Como o profeta disse, haverá luz no tempo do entardecer. And believing today that we are the couriers of this great gospel light, that by your grace you have permitted us to pack to the ends of the earth where this revival has gone. E crendo hoje que nós somos os mensageiros desta grande luz do Evangelho que, pela tua graça, tu tens nos permitido levar até os confins da terra, aonde este reavivamento tem ido. And I pray, Father, that from my heart, that thou wilt let me express to my brethren this morning the motive and objective of my life to you, that they might understand. E eu oro, Pai, que do meu coração, que tu me deixes expressar aos meus irmãos esta manhã o motivo e objetivo da minha vida a ti, para que eles possam entender. Grant it that we might have perfect love and fellowship and cooperation and all the working of the gospel. Concede isto para que nós possamos ter amor perfeito e companheirismo e cooperação em toda a obra do Evangelho. For we asked it in Jesus' name, who prayed that we might be one as he and his Father was one. Pois nós pedimos isto no nome de Jesus, o qual orou para que nós pudéssemos ser um, assim como ele e seu Pai eram um. Believing this, that this will all men know that you are my disciples when you have love one for the other. Amen. Crendo nisto, que nisto todos os homens saberão que vós sois meus discípulos, quando tiverdes amor um pelo outro. Amém. Now, just, and I hope and trust that I do not bore you brethren and sisters upon this. Agora, apenas eu espero e confio que eu não aborrecerei a vocês, irmãos e irmãs, sobre isto. But I think I'd like to make myself clear so that you won't have to hear what someone else has said. Porém, eu acho que eu gostaria de me tornar claro, de modo que vocês não tenham que ouvir o que alguma outra pessoa disse. And I have explained many times in other ministerial meetings, but this is my first time to the Chicago group. E eu tenho explicado muitas vezes em outros encontros ministeriais, porém esta é a minha primeira visita ao grupo de Chicago. And I'd like to make myself real well known of what I am trying to do. E eu gostaria de me dar a conhecer bem mesmo naquilo que eu estou tentando fazer. In the blessed old gospel here of the 26th chapter of the book of Acts, we read, No
Abençoado velho evangelho aqui, capítulo 26 do livro de Atos, nós lemos: Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. This is, of course, Paul speaking, Este, naturalmente, Paulo falando, which we all as ministers like to refer back to him, o qual nós todos, como ministros, gostamos de nos referir de volta a ele, because we in one accord believe that he was the apostle to the Gentile church, that God called him to be a witness to the Gentiles. porque nós unanimemente cremos que ele foi o apóstolo para a igreja gentia, que Deus o chamou para ser uma testemunha aos gentios. And his ministry had been called into question. E se levantou questão sobre o seu ministério. And usually anything that's unusual springs up, it is called into question. E normalmente, quando qualquer coisa que é incomum surge, levanta-se questão sobre ela. And I think it's no more than right. It should be called into question. E eu penso que não é mais do que certo. Deveria se levantar questão sobre isso. And I think that pastors sometimes are suspicious of things that they hear, and I think they have a right to be. E eu penso que pastores algumas vezes ficam receosos de coisas que eles ouvem. E eu penso que eles têm direito de ficarem. Because if I understand the translation of the word pastor means a shepherd. Porque se eu entendo a tradução da palavra pastor, significa um pastor de ovelhas. And therefore he's a feeder or herder of a group of men and women of which the Holy Spirit has made him the overseer of. E por conseguinte, ele é um que alimenta ou um que cuida do rebanho, de um grupo de homens e mulheres dos quais o Espírito Santo o tem feito supervisor. And he has a right to know what kind of food his sheep is getting and where it's coming from. E ele tem direito de saber que tipo de alimento sua ovelha está recebendo e de onde está vindo. I think he has a right to that. Eu penso que ele tem direito disso. And if a pastor, sometimes people would seem to be just a little bit suspicious, that should not bother anyone. E se um pastor, ou algumas vezes as pessoas parecem ficar apenas um pouquinho receosas, isso não deveria aborrecer a ninguém. It should only bring a respect to a man's heart for a man of that standing that would question it. Isso deveria apenas trazer um respeito ao coração de um homem, por um homem dessa categoria que questionaria isto. And after all, if you're not sure that you're lined up right, how can you ever walk by faith? E, afinal de contas, se você não está seguro de estar alinhado corretamente, como pode alguma vez andar pela fé? If you put upon your mind, now this seems to be psychology, which it probably is, and it is, but it's all right. Se você coloca em sua mente, agora isto parece ser psicologia, o que provavelmente é, porém está certo. But you just really from your heart would think you'd never raise the table, you probably wouldn't, see? Porém, você bem verdadeiramente de coração pensasse que você nunca se levantaria da mesa, você provavelmente não se levantaria. Vê? It's just that simple, you've got to believe. Você é justamente tão simples assim. Você tem que crer. You've got to have faith, you've got to have confidence. Você tem que ter fé, você tem que ter confiança. And how can you have confidence in anything that you don't even know where you're going? E como você pode ter confiança em algo que você nem mesmo sabe aonde você está indo? How could I travel down a road that I've never been before with a breakneck speed all around curves, not knowing what the next curve holds? Como eu poderia viajar por uma estrada que eu nunca estive antes,
com uma velocidade vertiginosa e curvas por todos os lados, não sabendo o que tem na próxima curva? You've got to see where you're going or you don't know how to walk. Você tem que ver aonde você está indo, ou você não saberá como andar. And that's the way everyone should be. E é assim que cada um deveria ser. And then when you see it, it's revealed to you, and you know where you're going, and nothing's going to stop you. E logo, quando você a vê, é revelada a você. E você sabe aonde você está indo, então nada vai pará-lo. And that's, I think, Paul, what he was trying to get to Agrippa here. E isso é, eu penso, Paulo, o que ele estava tentando transmitir a Agripa aqui. That he told them that once I was one of you. Isso, ele lhes disse que uma vez eu fui um de vocês. And I suppose maybe if this Baptist brother and could go to the Baptist church this morning, he and his wife, that would perhaps be their testimony. I was once one of you. Eu suponho, possivelmente, que se este irmão Batista pudesse ir até a Igreja Batista esta manhã, ele e sua esposa, isso talvez seria o seu testemunho. Eu uma vez fui um de vocês. Or the Church of Christ, or the Campbellite brother here would go to his people. Ou a Igreja de Cristo, ou o irmão Campbellita aqui fosse até o seu povo. I believe it's called a better name, Disciples of Christ, they call it, but it is really for the Alexander Campbell doctrine. Eu creio que é chamado de um nome melhor, discípulos de Cristo, eles a chamam. Porém, é na realidade em prol da doutrina de Alexander Campbell. And then the Church of Christ pulled out of you on account of music. That's right. E logo a Igreja de Cristo saiu de vocês por causa da música. And if he could go back to them, he'd say, I was once of you. Isso é correto, não é? E se ele pudesse voltar a eles, ele diria, eu uma vez fui de vocês. And Paul goes back here to King Agrippa and Festus and said, I was once of you. I was the Pharisee of the Pharisees. E Paulo volta aqui ao rei Agripa e Festo e disse, eu uma vez fui de vocês. Eu fui o fariseu dos fariseus. He come up under Gamaliel, the great teacher, and he knowed all their rules and regulations and just what they believed and what they did not believe. Ele surgiu sob Gamaliel, o grande professor, e ele conhecia todas as regras e regulamentos deles, e exatamente o que eles criam e o que eles não criam. And said, even I persecuted the church of God unto death. See? E disse, até mesmo eu persegui a igreja de Deus até a morte. Está vendo? He said, the very thing that I'm in question about, I was a persecutor of. Ele disse, aquela mesma coisa sobre a qual se me questiona, dela fui um perseguidor. And I've always thought that the death of Stephen must have got on to Paul. E eu sempre pensei que a morte de Estevão deve ter deixado Paulo perplexo. Because when he seen that glorious look on Stephen's face, Por causa de quando ele viu aquele glorioso olhar na face de Estevão. when he looked up and the clods beating him to death, and he said, I see Jesus standing at the right hand of God. Quando ele levantou os olhos e os torrões lhe batendo até a morte, e ele disse, eu vejo Jesus que está à destra de Deus. And you know, you can kill a messenger, but you can never kill his message. If it's true. Você sabe, você pode matar o mensageiro, porém você nunca pode matar a mensagem dele. É a verdade. And the message, though Stephen was gone on to stand with Jesus, yet his message lingered on because Paul kept talking about it. E a mensagem, ainda que Estevão houvesse partido para permanecer com Jesus, todavia sua mensagem sobreviveu, porque Paulo continuou falando sobre ela. He's least of them and wasn't worthy to be called one because he had witnessed and give his consent to rid this godly person. E de maneira que ele era o menor deles,
e não era digno de ser chamado porque ele havia testemunhado e deu o seu consentimento para se livrar desta pessoa pia. And therefore, Paul, like all men before man, should do. E, portanto, Paulo, como todo homem diante dos homens, deveria fazer. Paul takes his experience back from the beginning to what he was. Paulo levou a sua experiência de volta desde o princípio até o que ele era. And then places it and bases it upon the Scripture to show that what he was doing was scriptural. E então a identificou e a baseou sobre a Escritura para mostrar que o que ele estava fazendo era bíblico. Though it was contrary to their belief, yet he was showing them that it was the Scripture. Ainda que fosse contrário à crença deles, todavia ele estava mostrando-lhes que era a Escritura. Therefore, I think that anything, as I've often said, brethren, you who've been in the meetings, portanto, eu penso que qualquer coisa, como eu tenho frequentemente dito, irmãos, vocês que têm estado nos encontros, that if I'm ever found speaking things that's not scriptural, then I think it's true that, or any other brother, we ought to come to one another and say, that's not found in the Bible, you see. Que se alguma vez me encontrarem falando coisas que não são bíblicas, então eu penso que é verdade que, ou algum outro irmão, nós deveríamos ir um ao outro e dizer, isso não se encontra na Bíblia. Veja você. If it's in the Bible, you might have a different interpretation, but if it's in the Scripture, all right. Se está na Bíblia, você talvez tenha uma interpretação diferente. Porém, isto é, se está na Escritura, está bem. Now, Paul was given his interpretation of what the prophet said and what Moses said was coming to pass. Agora, Paulo estava dando a sua interpretação do que o profeta disse e do que Moisés disse que ia acontecer. And he met Jesus on the road in a vision. E ele encontrou Jesus no caminho, em uma visão. And this Jesus called out to him, E este Jesus bradou, chamando-o, which it should not have been a hard thing for those Jews, as he said, o que não deveria ser uma coisa difícil para aqueles judeus, como ele disse, most noble Festus and so forth, that it would be a strange thing to you that God would raise the dead. See? ó potentíssimo Festo, e assim por diante, que seria uma coisa estranha para ti que Deus ressuscitasse os mortos? Vê? Because if you know what God was back there by the Scriptures, surely you would know that He's able to raise the dead. Porque se tu sabes o que Deus era lá no passado pelas Escrituras, seguramente tu saberias que Ele é capaz de ressuscitar os mortos. And then he said, give them the experience of on this road to Damascus of what happened. E logo ele disse, ele transmitiu para eles a experiência de a caminho de Damasco, do que aconteceu. That to let them know that this Jesus that they were causing so much commotion about him preaching it was the very God that they had served all the time. Que para lhes anunciar que este Jesus que estavam causando tanta agitação sobre ele pregar isto, era o próprio Deus que haviam servido todo o tempo. We are not divided.